Olá, meus irmãos. Eu quero dedicar um tempo para refletir, estudar com os irmãos sobre a teologia arminiana. O arminianismo é uma linha teológica que surgiu no início do século XVII, através dos escritos de Jacó Armínio e de seus sucessores chamados de remonstrantes. Mais à frente, na metade do século XVIII, essa teologia ganhou forma e notoriedade pelos escritos de John Wesley, pelos sermões de John Wesley. John Wesley debateu muito contra a teologia reformada, principalmente contra os escritos de George Whitefield, ou contra até mesmo o ministério do George Whitefield, que é o fundador do movimento metodista. Hoje o arminianismo assumiu características bem wesleyanas e também nazarenas, por causa dos seminários da Igreja do Nazareno espalhados pelo mundo. Podemos dizer que a Igreja Metodista e a Igreja do Nazareno são as duas denominações que defendem mais essa teologia e promovem mais o conhecimento dessa teologia. Armínio era reformado, terminou seus estudos no Seminário de Genebra, na Escola de Pastores de Genebra, e foi aluno do Francisco Gomaros, que foi o teólogo sucessor em Genebra de João Calvino e Teodoro de Beza. Nesse período, aí do início, da primeira metade do século XVII, apareceu um teólogo chamado Dirk Courant, que começou a ensinar contra a doutrina da predestinação. Por essa razão, um sínodo holandês, onde Armínio era pastor, onde Armínio ensinava, o nomeou para debater esse teólogo. Por conta disso, Armínio começou a pesquisar e a estudar, e em seus estudos, Armínio entendeu que ele não acreditava na doutrina da predestinação, principalmente o supralapsarianismo ou a dupla predestinação, como ele aprendeu dos seus professores. E eles começaram um debate em torno disso. Armínio começa a discordar dos fundamentos da teologia reformada, concernentes à doutrina de Deus e à soteriologia. A discordância de Armínio o levou a escrever um dos seus principais documentos, textos, chamado Declaração de Sentimentos. Nesse texto, Armínio pede uma revisão da confissão belga, a principal confissão reformada naquele tempo e uma das primeiras confissões reformadas, e também do Catecismo de Heidelberg, que eram os documentos influentes da teologia bíblica e da confissão de fé das igrejas reformadas, principalmente nos Países Baixos, mas que influenciou também outras regiões. Daí começa a controvérsia de Armínio, após a morte de Armínio, dos seus sucessores, um importante teólogo chamado Episcópios e outros que são os remonstrantes. Toda essa controvérsia vai culminar no Sínodo de Dort, que vai acontecer em 1618, onde o arminianismo vai ser condenado. No Sínodo de Dort são discutidas as posições arminianas e a construção de uma soteriologia pelos remonstrantes estruturada em 5 pontos. Os 5 pontos do arminianismo. Então todo esse debate vai ser concluído com uma negação da teologia arminiana por parte do movimento reformado. Bom,
há dois grupos de arminianos no arminianismo. O primeiro grupo são os chamados arminianos do coração. São os evangélicos conservadores, que defendem a salvação pela graça, aí iniciando pela graça preveniente, que nós vamos estudar depois, e concluindo após a resposta do homem para a salvação. Eles têm a Bíblia como regra de fé, defendendo a inspiração, inerrância e autoridade das Escrituras, e defendem também a doutrina das penas eternas. O outro grupo são os arminianos de cabeça, que são mais racionalistas e que não são tão evangélicos na sua abordagem bíblico-teológica. Os arminianos de cabeça, eles defendem a salvação de todas as pessoas, não reconhecem a Bíblia como regra de fé inspirada, inerrante e autoritativa, e rejeitam também as doutrinas das penas eternas. Uma característica recente desse tipo de arminianismo é a defesa de uma autolimitação absoluta de Deus, que se estruturou como uma linha teológica chamada de teísmo aberto. Então, os arminianos de cabeça são universalistas e alguns deles são da teologia aberta, defendendo essa autolimitação de Deus. A autolimitação de Deus é muito característico da teologia arminiana, porque foi defendida pelo Armínio. Deus se autolimita para que o homem de fato possa exercer a sua liberdade. Porém, o arminianismo de cabeça leva isso às últimas consequências, diminuindo a soberania de Deus e dizendo que Deus não conhece o futuro. O arminianismo evangélico de coração reconhece a soberania de Deus e que Deus sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. O arminianismo de cabeça não. Deus se autolimita, portanto, ele vai se desenvolvendo ou conhecendo a história no caminhar dela com as pessoas que estão sofrendo. Então existem esses dois movimentos arminianos hoje. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a teologia arminiana, ou os elementos da teologia arminiana.